Bem-vindos de volta ao nosso mini curso sobre estudo, organização e produtividade. Essa é a nossa aula 3 e hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito da teologia do tempo. Então nós gastaremos um pouco de tempo aqui pensando e construindo uma brevíssima teologia do tempo. Como eu disse na aula passada, o tempo não nos permite ir tão profundo, mas existem questões básicas e fundamentais que já são suficientes para nos ajudar a pensar de maneira diferente, a desenvolver uma perspectiva bíblica, uma cosmovisão bíblica a respeito de tempo, de gerenciamento de tempo. A aula passada nós vimos uma brevíssima teologia do trabalho e hoje é tempo de pensar um pouquinho sobre tempo. A primeira coisa que a gente pode pensar a respeito de tempo, usando o nosso esquema criação, queda e redenção, é que quando Deus nos criou como seres humanos temporais e limitados. Quando nós pensamos em tempo, é importante a gente entender que Deus é o autor do tempo e que Ele mesmo está acima do tempo, mas não a gente. Nós somos temporais, nós somos limitados. Quando a gente pensa na criação do homem, a gente costuma confundir dois conceitos que são bem diferentes. Deus criou os homens, homem e mulher, de maneira perfeita, mas Deus não criou homem e mulher de maneira ilimitada. Existem limitações do perfeito. Então, homem e mulher sempre foram limitados temporalmente, sempre foram limitados pelo tempo. E como assim nós podemos pensar nas limitações do tempo sobre nós, seres humanos criados por Deus? Primeira coisa que a gente pode pensar é que Deus, ao mesmo tempo que nos criou limitados pelo tempo, Deus colocou a eternidade no nosso coração. Isso é algo importante, algo interessante de se pensar quando nós paramos para refletir no fato de que Deus, por mais que tenha nos feito limitados, nós não vivemos para sempre. Nós temos um período de tempo onde nós podemos atuar, onde nós podemos cumprir a nossa missão. Deus também colocou a eternidade no nosso coração, porque viveremos eternamente graças à obra redentora de Cristo. Então, Deus colocou a eternidade no nosso coração e isso significa que Deus nos deu perspectiva a longo prazo. Nós, por mais que sejamos seres limitados temporalmente, nós conseguimos ter uma perspectiva a longo prazo. Nós conseguimos pensar além e nós somos capazes de pensar, inclusive, em termos de eternidade, por mais que isso não seja completamente cognoscível e compreensível à nossa mente. Mas nós somos capazes de fazer planos, nós somos capazes de pensar nas ações que podemos, ou nos efeitos que podemos causar em gerações e gerações após o nosso breve e limitado tempo na Terra. E nós somos capazes, inclusive, de viver hoje, o tempo que nós temos hoje, à luz da eternidade que nos aguarda. Então, ao mesmo tempo que Deus nos fez limitados pelo tempo, Deus coloca em nós a eternidade, a ideia de eternidade no nosso coração e nos dá perspectiva, sim, a longo prazo. Deus também determinou os nossos dias. Isso é algo importante para pensar quando a gente pensa nas formas como o pecado afetou o tempo e a forma como nós nos relacionamos com o tempo. Os nossos dias estão contados. Por mais que eu consiga ter uma visão e uma perspectiva da realidade, eu vivo hoje e eu preciso viver hoje com um fim em mente. Eu preciso entender que os meus dias aqui são limitados. Eu preciso entender que o meu tempo de atuação
é um tempo determinado previamente pelo meu próprio Criador e que eu preciso, então, utilizar o tempo que me é disposto, por mais que eu não tenha ideia de exatamente quanto tempo é isso, eu preciso utilizar o meu tempo, o tempo que me é disponibilizado pelo meu Senhor da melhor maneira possível, entendendo que eu não estarei aqui para sempre, entendendo que eu não posso desperdiçar esse tempo ou usar esse tempo de qualquer forma. Quando a gente volta um pouco mais sobre a criação e a gente entende que Deus é o autor do tempo, é preciso ter em mente também que o autor do tempo é também Senhor do tempo. Aquele que nos dá o tempo espera que nós usemos o tempo para a glória dele, para cumprir a missão ou o trabalho, como nós vimos na aula passada, que ele nos comissionou, que ele nos designou. Então, o pecado afeta o nosso uso do tempo, o pecado afeta a nossa perspectiva a respeito do tempo, quando nos faz esquecer que o nosso tempo é limitado e quando nos faz viver como se pudéssemos desperdiçar o tempo. O pecado também afeta o nosso uso do tempo quando nós esquecemos dessa perspectiva eterna que temos pela frente, ou quando nós não conseguimos pensar numa perspectiva a longo prazo, principalmente à luz da eternidade. E também o pecado afeta a forma como nós encaramos o tempo, quando nós usamos o tempo como nosso e não como de Deus. Quando nos tornamos o Senhor do nosso tempo e esquecemos de quem realmente é o Senhor, quem é o Criador do tempo, quem é que está acima do tempo, quem nos deu tempo. Mas a obra de Cristo, pensando no esquema criação, queda e redenção, a obra de Cristo também nos ajuda a pensar diferente o tempo. A redenção que nós temos em Cristo também é uma redenção do nosso tempo. Da mesma forma que a obra de Cristo redime o nosso trabalho, da mesma forma que a obra de Cristo nos tira de um trabalho inútil, de um trabalho autocentrado, a redenção de Cristo também nos tira de uma visão do tempo limitada demais, ou de desperdício, ou de falta de perspectiva, ou de uma visão autocentrada do tempo. A obra de Cristo, a redenção de Cristo, também redime o nosso tempo. Quando a gente pensa na obra de Cristo, a primeira coisa talvez que venha à mente da maioria de nós é que em Cristo nós temos vida eterna. Em Cristo nosso tempo é redimido, em Cristo nós temos tempo. Deus em Cristo nos dá tempo e nos dá perspectiva de tempo. A obra de Cristo nos ajuda a olhar além das questões, das limitações temporais. A obra de Cristo me ajuda a viver hoje, sabendo que o que eu faço hoje tem consequências, tem implicações eternas, que vão para além do tempo limitado que eu tenho por aqui. A obra de Cristo, a redenção de Cristo, também nos traz um chamado muito específico a respeito do tempo, que é o chamado para sermos redentores de tempo. A obra de Cristo, a redenção de Cristo, redime o nosso tempo porque nos dá perspectiva de eternidade. A obra de Cristo redime o nosso tempo porque nos dá uma perspectiva também correta de como usar e para quem usar o nosso tempo, de quem é Senhor do nosso tempo. E a redenção de Cristo nos chama a redimir o tempo dia após dia. Efésios 5, 15 a 17 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E é interessante que a Jane Wilken,
ela vai falar algo bem interessante a respeito desse versículo. Ela diz assim: recebemos a ordem de sermos redentores de tempo. O que seria então redimir o tempo? O que seria ser redentor de tempo? A redenção de Cristo nos chamar para sermos redentores de tempo, que somos aqueles que resgatam o nosso tempo de atividades inúteis e o empregam para a glória de Deus. Eu iria até um pouco mais. Somos redentores do tempo no sentido de que usamos o nosso tempo considerando o Senhor do tempo. Nós usamos o nosso tempo de maneira digna daquele que nos deu tempo, né? E para fazer aquilo para o qual recebemos o tempo para fazermos. E também nos ajuda a ter uma perspectiva eterna de tempo. Então, nós recebemos a ordem de sermos redentores de tempo, aqueles que resgatam o nosso tempo de atividades inúteis. É mais do que como você vai encaixar todas as coisas dentro do seu tempo. E tem mais a ver com a forma como você faz cada uma dessas atividades. As atividades que você faz é inútil ou é útil, dependendo para quem você faz, qual o objetivo que você tem em mente e qual a missão que você tem no seu coração. Então, se você faz as suas coisas, por mais simples que pareçam, né? Você está gastando o seu tempo. Eu estou gastando o meu tempo aqui conversando com um irmão que está com problema enquanto eu deveria estar fazendo outra coisa. Você pode ter uma perspectiva errada de inutilidade se você não compreende a sua missão, e a gente volta para a teologia do trabalho, né? Para que Deus nos chamou, para que Deus nos vocacionou, para que Deus nos criou. O Jordan Raynor, no livro Redimindo o Seu Tempo, né, ele vai dar 7 princípios de gestão de tempo baseados no exemplo de Jesus. E alguns exemplos, né, alguns desses princípios são interessantes aqui para a gente pensar um pouquinho mais e desenvolver um pouco mais essa teologia do tempo. O primeiro princípio que ele coloca é que para redimir o tempo, nós precisamos conhecer e gastar tempo com o autor do tempo. Para a gente redimir o tempo, para a gente utilizar bem o tempo que Deus nos deu, o requisito básico, o requisito fundamental é conhecer aquele que nos deu tempo. Por que ele nos deu tempo? Como ele quer que eu use esse tempo? E conhecer como o autor do tempo, né, como o próprio Jesus Cristo utilizou o tempo dele quando ele esteve aqui. Então, Jesus, no seu ministério terreno, né, no seu ministério aqui na Terra, ele organizou muito bem, né, a sua agenda, ele trabalhava incansavelmente, mas mesmo assim ele tirava os seus momentos para estar diante de Deus, se retirava para orar. Da mesma forma muitas vezes nós caímos num ativismo, né, numa atividade exagerada, porque queremos utilizar o bem nosso tempo e perdemos muito da capacidade de utilizar bem esse tempo porque não gastamos tempo, não investimos tempo com o autor do tempo. Não passamos tempo diante daquele que é a razão por qual nós temos algum tempo. Foi ele que nos deu o tempo. Então, gastar tempo com Deus nunca vai ser gastar tempo, né? E para que a gente possa redimir o tempo, a gente precisa conhecer mais aquele, entender o que ele quer que nós façamos, entender qual a missão que ele nos deu. Um segundo princípio do Raynor a respeito do tempo, baseado no exemplo de Jesus, é que para redimir o tempo, nós devemos garantir que o nosso sim seja sim. E pode parecer confuso esse princípio, mas algo aqui interessante, em Mateus 5,35 vai falar justamente de juramentos, né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, e que passa disso seja do maligno. O Raynor vai falar que para a gente redimir o tempo, para a gente usar bem o tempo de uma maneira que preza aquele que nos deu tempo e que tem uma perspectiva de eternidade e que usa o tempo de maneira útil, é que nós precisamos cuidar de cumprir os compromissos que nós assumimos. Então, primeiro, a gente precisa ter cuidado com os compromissos que a gente assume. Às vezes nós assumimos compromisso
Antes de perguntar àquele que nos deu tempo se nós deveríamos ou não gastar tempo com aquilo. Então, antes de assumir algum compromisso, a gente precisa pensar, Senhor, o meu tempo é teu. Eu devo ou não devo? Eu posso ou não posso? Né? Dentro da minha agenda, das outras coisas, das missões, da missão que o Senhor nos deu, das responsabilidades que o Senhor me deu, existe tempo para isso ou não? E uma vez que eu assumo um compromisso, eu preciso cuidar de cumprir aquele compromisso. Porque quando eu assumo um compromisso e não cumpro, eu não estou honrando com a minha palavra, não estou dando um bom testemunho, não estou glorificando o meu Deus. E a gente precisa fazer o que é preciso para cumprir os nossos compromissos, né? Às vezes, nós precisamos humildemente, né, nos humilhar e dizer, olha, eu assumi algo que eu não era capaz. Isso pode ser um curso, isso pode ser um trabalho, um projeto maior, e é como o provérbio diz, às vezes nós, no entusiasmo, fazemos decisões, mas tomamos decisões sem pensar, e isso é tolice. Antes de assumir um compromisso com um curso, antes de assumir, seja um curso mais curto, de uma semana como esse que você está fazendo, seja um curso de 5 anos, né, como uma graduação, você precisa pensar, eu vou assumir esse compromisso e uma vez que eu penso diante do meu Deus e decido que é digno de investir o tempo naquilo, eu preciso fazer o que for preciso para que eu cumpra o meu compromisso. E para isso você vai dar um jeito, né? Você vai precisar manter registros, usa uma agenda, usa um caderno, um planner, alguma coisa desse tipo, mas cuida de cumprir aquilo que você se comprometeu, certo? Cuidado para não aceitar aquilo que você não dá conta. E uma vez que você aceitou, cuide de cumprir aquilo que você aceitou. Outro princípio de gestão de tempo que o Reynolds fala é que para redimir o tempo a gente deve lutar para bloquear o ruído e criar espaço para o silêncio. Nós vivemos na era do ruído, né? Nós temos televisão e existe o ruído silencioso. Nós temos o celular, nós temos coisas que competem pela nossa atenção o tempo todo. E a gente não consegue parar para organizar prioridades, a gente não consegue organizar o nosso tempo e muitas vezes perdemos tempo distraídos pelos ruídos, pelos excessos. Então, eliminar ruídos, eliminar excessos, seja da internet, seja da televisão, seja de outros tipos de estímulos e de ruídos que estejam ao seu redor, ajuda a pensar melhor, ajuda a criar, ajuda a aprofundar, ajuda a usar melhor o seu tempo. Uma espécie de ruído também é assumir coisas demais, tarefas demais. Assumimos mais do que somos capazes e não conseguimos fazer bem, muitas vezes, nenhuma das coisas que nós nos comprometemos. Então, eliminar os excessos, eliminar os ruídos, colocar diante de Deus o que devo continuar, o que não devo continuar, o que devo priorizar, o que eu posso deixar em segundo plano, é importante para pensar melhor, para utilizar melhor o seu tempo, para produzir, organizar e estudar, certo? O princípio 4 do Rainer a respeito de gestão de tempo é que para redimir o tempo, nós devemos decidir o que é mais importante e priorizar os compromissos. Nós já temos falado isso aqui algumas vezes. E pelo exemplo de Jesus, lá em Marcos 1, 29, 38, a gente pode ver que Jesus tinha um plano. Jesus tinha uma agenda, né? Primeiro vai ser assim, depois a gente vai para lá. Devemos seguir o exemplo de Jesus. Nós precisamos ter um plano, nós precisamos ter uma agenda, precisamos entender. E para ter esse plano, né, para ter essa agenda, a gente precisa primeiro entender e abraçar a nossa missão. Eu tenho uma missão muito clara. Então, se eu sei que eu tenho essa missão, eu sei o que eu preciso fazer para cumprir essa missão. O primeiro passo é esse, o segundo passo é esse. Então, entender a nossa missão, entender o nosso chamado, abraçar essa missão e esse chamado é o primeiro passo
para organizar as coisas. Às vezes você está fazendo 1001 coisas porque você não sabe o que deveria fazer. Você ainda não entendeu qual é a sua missão principal, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. E uma vez que você entende, você vai colocar então, organizar os seus objetivos a curto, médio, longo prazo. Você vai conseguir priorizar melhor os seus compromissos. Você vai saber, olha, isso aqui é bom, mas não faz parte aqui dessa minha agenda. Não é o melhor, né? A gente precisa aprender a diferenciar o que é urgente, o que é importante, o que eu posso fazer e o que eu devo fazer. Primeiro vem o que eu devo fazer. Primeiro eu tenho que fazer o importante. Na maioria das vezes, nós somos engolidos, né, pelo que é urgente, pelo que é possível fazer, e o que é o importante vai ficando de lado. Né? O que é o seu dever vai ficando de lado. Embora nós tenhamos outros princípios, né, do Raynor, nosso tempo já está esgotado, mas fica a dica para você ler esse livro como uma fonte interessante de pensar como Jesus administrou o seu tempo e como nós podemos aprender com Jesus a redimir o nosso tempo, a colocar o nosso tempo em perspectiva correta. O nosso tempo diante do Senhor do tempo, o nosso tempo para cumprir a missão que o nosso Criador nos deu e o nosso tempo sempre tendo a perspectiva eterna, a perspectiva a longo prazo. Nós ficamos por aqui e eu espero você na nossa próxima aula.